Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Eu quero saudar aqui o senador Ciro Miranda e parabenizá-lo pela importância dessa audiência pública. É um tema muito importante, relevante, caro a todas as pessoas presentes aqui. E acho que não tem o melhor lugar para que a gente possa debater ideias, né, e chegar a um processo de fazer escolhas do que é melhor para o futuro da educação do nosso país. Quero saudar o senador Álvaro Dias, o senador Cristóvão Buarque, o senador Eduardo Suplicy, outros senadores presentes. Cumprimentar a Patrícia da FENES, José Turozzi, a Eugênia, nossa Procuradora Regional da República, Rosângela Machado, Ana Cristina Correia e Silva e a equipe da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que também está aqui presente nessa audiência. Bom, eu queria iniciar essa fala fazendo um pouco um histórico da Meta 4, né, no processo dela de debate, de tramitação, tanto na Câmara quanto aqui no Senado. E, na sequência, apresentar alguns dados da nossa política. Gente, tá uma luta essa minha briga com esse microfone, porque ele não para, ele roda. Enfim, depois apresentar alguns dados da política desenvolvida pelo Ministério da Educação para a garantia do direito à educação das pessoas com deficiência, altas habilidades, transtornos globais do desenvolvimento. A Meta 4, conforme ela foi encaminhada para o Congresso Nacional, ela propõe universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. Bom, esse texto, né, ele não é um texto do Ministério da Educação. Ele é um texto que foi construído a partir dos debates que ocorreram ao longo das conferências municipais, estaduais e Conferência Nacional de Educação em 2010, né, que culminou com a produção desse texto. Foi o texto votado nessa conferência, né? A maioria dos delegados da Conferência Nacional, que tinham representação de famílias, representação de estudantes, representações de escolas públicas, privadas, gestores dos sistemas de ensino, associações, movimentos que militam, que atuam pela causa da educação, presentes nessa conferência, acordaram, e aí eu vou dizer, sempre que numa conferência a gente tem uma votação, é claro que nem sempre o resultado dessa votação vai acolher vou dizer, 100% das pessoas que estavam ali presentes. Mas a maioria presente na Conferência Nacional de Educação propugnou para que o texto, para o Plano Nacional de Educação, que está mirando 10 anos à frente, o que vamos fazer, quais são as nossas metas, as nossas prioridades para a educação pública nos próximos 10 anos, no que diz respeito ao atendimento às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Esse texto, né, essa redação, na Câmara dos Deputados, ela também passou por vários debates, né, e modificou, né, trouxe modificações para o texto, que é o texto do deputado, da redação do deputado Ângelo Vagnoni, que propõe universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino,
garantindo o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e suplementar em escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, né? Esse texto do deputado Ângelo Vaione, se por um lado ele atende à demanda de alguns segmentos que defendem as pessoas com deficiência, ele também traz algumas contradições e alguns elementos que muitos outros setores do âmbito educacional são contrários. Eu acho que um primeiro ponto, né, que a gente discute, que acabou se transformando, essa discussão ela veio para a Meta 4, mas talvez ela pudesse até ter sido incorporada em outro lugar do texto, que era a prioridade do investimento público para a escola pública. Porque eu acho que esse debate da prioridade do investimento público para a escola pública acaba que ele se concentrou aqui na Meta 4, ainda que o objetivo da Meta 4 não era fazer essa discussão. Então, portanto, quando ele incorpora na universalização do atendimento, né, à população de 4 a 17 anos, preferencialmente na rede regular, você abre aqui uma brecha para que você, e aí eu vou dizer, em tempos que nós discutimos ampliação do investimento na educação, em tempos que nós discutimos a prioridade, precisamos votar 10% do PIB para a educação e precisamos votar os royalties para a educação, a gente começa, ao mesmo tempo, em vários lugares, né, e em várias metas do PNE, a abrir frestas para que o orçamento público, de novo, não seja investido na escola pública, mas que ele vá para a iniciativa privada. Então, eu acho que tem aqui, né, uma questão que a gente precisa tratar e que ela não está necessariamente ligada à discussão da inclusão das pessoas com deficiência na educação. Está colocada aqui uma discussão que é qual que é a nossa prioridade para o investimento público da educação, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa aqui salientar. Uma outra questão que a redação do Vaione traz e que para nós, no Ministério da Educação, ela é uma questão complexa, é que o nosso entendimento do artigo 24 da Convenção das Pessoas com Deficiência é que nós e que os estados signatários dessa convenção devem construir um sistema educacional inclusivo. E aí é muito bacana, porque aqui ao longo dessa manhã, nós vimos vários entendimentos do que é sistema educacional inclusivo, né? O Ministério da Educação tem trabalhado com uma compreensão, que é uma compreensão que foi debatida pelas conferências, né, e que agora será novamente debatida. Nós estamos em pleno processo de conferência, mas a perspectiva é que um sistema educacional inclusivo deve garantir, né, a todos o direito à inserção nas escolas comuns, né? E que um sistema educacional inclusivo deve garantir, além do direito à inserção em escolas comuns, o atendimento educacional especializado. Hoje, o Ministério da Educação trabalha, não é, do ponto de vista de operacionalização dessa política, por meio do Fundeb, com uma ideia de, ao pensar o financiamento da educação, trabalharmos com uma dupla matrícula, que é uma matrícula, né, o financiamento de uma matrícula na escola regular e o financiamento da segunda matrícula para atendimento educacional especializados em escolas. Pode ser na própria escola onde o estudante está, bem como pode ser em instituições comunitárias, filantrópicas, sem fins lucrativos, que façam esse atendimento educacional especializado, ou em centros, né, para garantir esse atendimento. No Senado, né, na CAI, o senador Pimentel, na sua redação, ele retoma o texto original, que era o texto que foi colocado,
que veio do Ministério da Educação, mas era o texto que veio da Conferência Nacional da Educação, que é universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. Quer dizer, esse texto ele retoma o que tinha sido votado, né, na Conferência Nacional de Educação. Ainda no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Vital do Rego, né, fez um esforço grande, né, um esforço significativo de ouvir diferentes partes e tentarmos desenhar uma redação que buscasse se aproximar de uma visão que pudesse o mais possível atender essas diferentes posições que estavam colocadas no debate. Eu quero chamar a atenção que o Ministério da Educação fez, né, nesse processo, entre a tramitação na CAI e a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, uma série de encontros, de reuniões, de trabalho, em que conversamos com a Federação das APAES, conversamos com a FENES, conversamos com o Fórum Nacional em Defesa da Inclusão. Nós temos aqui a associação, eu estou vendo um representante de uma associação aqui, do Movimento Down, Federação Brasileira das Síndromes de Down. Conversamos com a associação que trabalha com a questão dos autistas. E conversamos também, gente, com o CONSED, com a Undime, com a CNTE, com a Movimento em Defesa da Campanha, né, em defesa da educação pública. Tentamos ouvir vários segmentos para construir uma posição que conseguisse fazer que a gente chegasse numa redação que pudesse contemplar essas diferentes posições, né? Que foi a redação que o senador Vital do Rego, recebendo contribuição desses vários segmentos, produziu a seguinte redação, que é universalizar para a população de 4 a 17 anos. E aí eu quero chamar a atenção de por que 4 a 17 anos. Porque no debate eu já vi também muita gente dizendo, mas por que nós não estamos discutindo para todos? Né? É porque essa meta aqui, ela segue o enquadramento da meta que está ampliando a obrigatoriedade do atendimento educacional, né, que antes era de 6 a 9 anos e que hoje a obrigatoriedade se estende para a população de 4 a 17 anos. Então, essa redação, tratando da questão de 4 a 17 anos, quer dizer, é o correlato da expansão da obrigatoriedade do atendimento educacional, né, da obrigatoriedade da matrícula para a população de 4 a 17 anos. Disso que trata especificamente essa meta. Então, universalizar para as pessoas, né, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, o acesso à educação básica, assegurando-lhes o atendimento educacional. E aí, veja bem, o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa redação, né, e aí, além de preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do artigo 208, inciso 3, da Constituição Federal e do artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, com status de emenda constitucional e promulgada pelo Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. Então, a perspectiva da redação do senador Vital do Rego foi construirmos, né, um entendimento em torno dessa questão, e é muito importante que, além da gente ler, né, vamos dizer, o texto da meta, que se preste atenção nas estratégias,
Porque tinha um outro debate colocado, que era o debate do fim do financiamento das matrículas, não é? Para crianças com deficiência, altas habilidades, transtornos globais do desenvolvimento, em 2016, que era a estratégia 4.1, que nós discutimos muito aí com a Federação das APAES. Então, a proposição do senador Vital do Rego, no seu conjunto, que eu acho que é importante as pessoas conhecerem, né, ela avança em muitos pontos na tentativa de construirmos uma posição que ela seja consensuada. Eu acho que nós estamos num momento importante, né, de olhar para os próximos 10 anos da educação brasileira. Eu quero mostrar aqui alguns dados para mostrar que a nossa perspectiva de construção de um sistema, né, educacional inclusivo, ele tem tido resultados muito importantes e significativos, né? Ainda que a gente tenha muitos conflitos e contradições, eu acho que isso é importante num país onde a experiência do Estado de desenvolver políticas para a diversidade, né, para as diferentes diferenças, ela não está incorporada, né, nos mecanismos, na estrutura do Estado, a possibilidade, né, do contraditório, do debate, do conflito, ele é fundamental, porque isso é que faz com que a gente avance, né. Eu ainda quero falar dizendo aqui em relação à questão dos estudantes surdos, que nós temos conversado bastante com a FENEIS, ainda que a gente não chegue num acordo, né, Patrícia? Porque também tem dificuldade dos dois lados de mover, de um lado e do outro. Então, vamos lá, gente. Para fazer acordo, todo mundo tem que arredar um pouquinho. É difícil, né? Se fazer acordo é só um lado abrir mão da sua posição e aderir ao outro lado, isso não é acordo, nós estamos abrindo mão de fazer o debate. Então, eu acho que a gente precisa disso. Temos conversado bastante, conversado com a FENEIS, a composição do GT, só para esclarecer, o GT que nós estamos fazendo, incorporou as reivindicações da FENEIS, nós não vamos tratar só da formação de professores, nós vamos tratar da discussão da política linguística, e aí só para falar da composição, não é? Que não é a FENEIS em minoria, são 7 representantes da FENEIS, um representante da Undime, porque nós temos que trazer para esse debate os dirigentes municipais de educação de todos os municípios do país. Nós temos que trazer para esse debate o CONSED, né? Então, é um representante do CONSED, um representante do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Nós temos que trazer uma representação do INES. E o Ministério da Educação, especificamente, tem 2 representantes e convidou 3 especialistas de universidades federais que têm reconhecido o currículo sobre o tema. Então, eu acho que esse GT, ele está bastante diversificado e nós tentamos trazer aqui muitas pessoas que estão em lugares diferentes que possam contribuir no debate sobre a política linguística. O nosso entendimento, Patrícia, do que está colocado sobre a questão, quando a gente diz classes, escolas bilíngues, né? Classes e escolas bilíngues, eu já discuti isso bastante com você, e aí eu vou dizer, a escola americana ela é uma escola bilíngue, que a língua em uso é o inglês e que ensina o português como segunda língua. Então, se a gente está falando de escola bilíngue, né, eu acho que a gente já conversou bastante isso, nós estamos entendendo que nós teremos escolas bilíngues, tanto escolas bilíngues em que o uso da língua, e aí eu vou dizer, primeira língua, gente, a primeira língua é a Libras, né, e a segunda língua é o português escrito, quanto nós também temos escolas bilíngues, em que a primeira língua é o português, e a segunda língua é Libras, não é?
é o caso das escolas, da maioria das escolas que nós temos no nosso país hoje. Porque, só para lembrar, gente, quando nós começamos a nossa política de educação inclusiva, no Brasil, nós tínhamos, pelo censo escolar, somente 2.000 municípios que registravam matrícula de pessoas com deficiência. E hoje, nós temos mais de... Quanto é? 5.000 municípios no nosso país registram matrículas com crianças com deficiência. Nós temos no Brasil 4.000 municípios. Gente, não é isso, gente. Aqui não é. Eu estou assim, eu acho que é coisas para a gente pensar. Não tem aqui. Não é? Eu queria que a gente pudesse aqui estabelecer um diálogo. Eu acho que é um lugar muito bom para isso. E a gente precisa ter habilidade. Eu estou trazendo elementos, são mais coisas para a gente pensar. Né? Nós temos no Brasil mais de 4.000 municípios que têm menos de 20.000 habitantes. Então, quando nós estamos pensando uma meta para o Plano Nacional de Educação, nós não estamos pensando uma meta só para as grandes cidades. Eu faço um esforço hoje, né? Porque lá na minha área, eu queria até, o Flávio Arnes falou aqui, a Secadia a gente trabalha, eu falo, com aquelas populações que, quando a gente pensa o Brasil, né, são números, relativamente ao Brasil, pequenos, mas que são fundamentais. Por exemplo, nós temos 80 municípios no Brasil que têm mais de 100 escolas no campo. Como que eu vou fazer uma política para a educação do campo, né, se eu pensar somente nos grandes centros urbanos? Então, quando nós estamos discutindo a Meta 4, eu acho que essas questões todas, elas precisam ser consideradas. Eu acho que nós temos que não desistir do diálogo, acho que essa é a minha tese. Eu acho que o gestor público, né, aqui o legislativo, nós temos que ouvir as pessoas, entender as questões que estão sendo colocadas e tentar construir uma melhor solução. Agora, a melhor solução nem sempre é a minha, não é? Ou nem sempre é a do outro. Às vezes é um meio termo. E eu acho que isso é uma questão que a gente precisa considerar. Agora, tem pressupostos que nós não podemos abrir mão, né? Qual que é o pressuposto? Eu acho que nós não podemos abrir mão daquilo que o nosso país já avançou, né? Nós temos anos de construção, de avanços, numa política de educação especial, numa perspectiva inclusiva. Nós somos signatários da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Nós não podemos recuar disso. Nós não podemos fazer um texto no Plano Nacional de Educação que entre em contradição com isso. Então, qual que é a posição do Ministério da Educação, se nós estamos recolocando a questão? A nossa posição é garantir que o PNE ele seja, não é, o reflexo da nossa da convenção, né, do qual nós somos signatários, né, e que a gente não recue, mas que a gente avance. Nós temos 10 anos pela frente, nós temos mais investimentos para a educação e acho que nós estamos no momento, não é de pedir menos inclusão, nós estamos no momento de pedir mais inclusão. E mais inclusão... Gente, mais inclusão é garantir todos os recursos necessários para que todas as pessoas com deficiência tenham garantidos, né, o atendimento necessário. Que a gente avance com as nossas políticas, que a gente garanta que em qualquer lugar do nosso país, não é, que seja em breves, lá no Pará, em qualquer escola do campo, em qualquer escola indígena, em qualquer escola quilombola, se tiver uma criança com deficiência, que ele tenha direito a ter a sua escolarização garantida. E, por fim, eu queria só mostrar aqui alguns dados, porque eu acho que eles são importantes, porque eles mostram o avanço que estamos fazendo, né? A gente sabe que a gente ainda não fez todo o necessário, mas o Ministério da Educação tem envidado muitos esforços, muitos investimentos para fazer cada vez mais chegar a garantia do direito à educação para todas as pessoas no nosso país. Eu que passo, né, gente? Eu estou aqui tentando que alguém passe. Eu queria mostrar os dados, não é? O dado de 2013, 2014 é a meta. Até 2012, nós implantamos 37.801 salas
de recursos multifuncionais no nosso país. E a nossa meta é que até o final de 2014 a gente chegue a 41.800. Que a gente chegue a 41.801 salas de recursos, né? E nós queremos chegar a quantas, gente, nesses 10 anos? Nós queremos chegar a todas as escolas do nosso país, com salas de recursos. Eu acho que essa tem que ser a nossa meta. O programa Escola Acessível, nós já atendemos com o PDDE 47.999, de 2008 eram 1.869, hoje nós temos 47.499 escolas atendidas no programa Escola Acessível. Esse é um dado importantíssimo que eu quero chamar a atenção, que é uma tecnologia de trabalho, de gestão intersetorial, uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social com o Ministério da Educação, as secretarias estaduais e municipais de Educação e de Assistência Social, uma grande parceria com o CONSED e com a Undime, para a gente garantir que todas as crianças e adolescentes, né, na faixa etária de 6 a 14 anos e daqui para frente, na faixa etária de 4 a 17 anos, né, que recebam o benefício de prestação continuada da assistência social, tenham suas matrículas garantidas nas escolas. E em 2007, nós tínhamos somente 78 mil, né, desses beneficiários do BPC matriculados na escola. E 296 mil estavam fora da escola. E hoje, né, em 2012, nós temos ainda 140 mil que não estão matriculados, mas nós temos 329.801 matriculados. Isso é uma ação importante, intersetorial. Por quê? Para garantir o direito à educação, nós precisamos também avançar no direito a outras políticas públicas, né? E acho que aqui também tem um campo de debate que é importante a gente fazer. Muitas vezes, para o Plano Nacional de Educação, a gente traz para o âmbito do debate da política educacional uma demanda por uma insuficiência de políticas que necessariamente não estão enquadradas no contexto de política educacional, né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante que a gente precisa tratar. Vamos lá, pode passar. Não, os números são importantes, gente, porque por trás de cada número desse tem um nome. Tem um José, tem uma Maria, tem um Francisco, que esteve fora da escola e que hoje está na escola. Então, esses números eles não são em vão. São pessoas, são sujeitos de direitos. Então, mostrar isso é mostrar quantas pessoas estavam fora da escola e que hoje têm o seu direito garantido. O nosso país, ele é um país de democracia tardia e de garantia do direito, principalmente de populações que foram historicamente excluídas da educação, não é? De acesso à educação. Nós estamos universalizando o ensino fundamental ao longo da década de 90. Então, não é ruim mostrar números. Todos nós aqui precisamos apreender esses números, principalmente apreender os números daqueles que ainda estão fora da escola, que são os estudantes do campo, que são os estudantes indígenas, que são os estudantes com deficiência que moram em pequenos municípios, nas comunidades rurais, nas aldeias indígenas. Então, quando nós estamos falando disso, de garantir a universalização do acesso, principalmente, nós estamos pensando aqui nos mais excluídos, aqueles que não conseguem nem chegar aqui nesse plenário para defender sua posição. Eu quero dizer aqui, esse dado é importante, é o acesso das pessoas com deficiência à educação básica. Nós fomos, né, de 337 mil matrículas para 820 mil matrículas. A educação superior, que em 2003 nós tínhamos 5 mil estudantes com deficiência na educação superior, e em 2012 nós chegamos a 27 mil estudantes com deficiência na educação superior, né? E eu quero mostrar aqui o apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação para a promoção da acessibilidade na educação básica. De 2007 a 2003, né, foram mais de 4 bilhões destinados às diferentes regiões do nosso país. Quero mostrar aqui o Programa Nacional para
para certificação na proficiência, no uso e ensino da língua brasileira de sinais, né? Como que nós avançamos também, e precisamos avançar muito mais. Lembrar que nós temos um programa, que é o programa Incluir para a Acessibilidade na Educação Superior, que de 2005 a 2003 aprovou 307 projetos e foram 34 milhões e 400 mil investidos, né? Dizer ainda que de 2007 a 2012, para as instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas que atuam, né, no atendimento a pessoas com deficiência, altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento, nós investimos, né, mais de 2 bilhões que foram descentralizados para essas instituições, e a gente não está computando aí todos os investimentos do Fundeb. Eu falo assim, gente, eu fico eufórica, emocionada, e acho que todo mundo que fala aqui fica também. Sabe por quê? Porque essas questões, elas mexem com o nosso coração. A gente sabe do que está falando, nós defendemos, e às vezes nós podemos ter posição diferente, mas todos nós aqui estamos defendendo o melhor, o que a gente acha que é o melhor caminho. Então, eu acho que a gente não tem que ter aqui nenhuma animosidade. Nós temos que ter aqui dizer, ninguém aqui é contra, né? O que nós queremos é, como que você vislumbra que é o melhor caminho para a gente democratizar a educação no nosso país? Qual é o melhor caminho que nós vislumbramos para chegar cada vez mais perto de muitas pessoas, gente, de inúmeras pessoas com deficiência que estão em lugares que a gente nunca foi. Quando a gente faz um mapeamento, e aí aqui tem uma tensão muito grande, né, entre instituições comunitárias, privadas e tudo mais, mas quando a gente faz um mapeamento no nosso país, né, quem são os mais excluídos? São estados, gente, que nem as instituições comunitárias, nem o poder público alcançaram. Então, nós estamos fazendo uma meta aqui, para os próximos 10 anos, em que o poder público é dever do Estado. É dever do Estado alcançar todas essas pessoas. E é por isso que a nossa meta, ela centraliza ou dá uma força muito grande à questão do investimento público no crescimento dos sistemas de ensino, porque nós precisamos comprometer os secretários estaduais de educação, os secretários municipais desse país inteiro, porque no Brasil nós temos sistemas de ensino. E é a escola pública que, de fato, gente, consegue chegar ao maior número da população brasileira. Eu agradeço muito e espero que a gente possa ter outras oportunidades.